Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula, nossa terceira videoaula, né? E sou o professor Jimmy Mesquita, turma do 9º ano, e vamos continuar aí os nossos estudos. Módulo 1, potências e raízes. Agora já estamos na página 50 até a página 59. E assim finalizamos o primeiro módulo, certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro tópico que a gente vai discutir aí é potenciação e radiciação com radicais. Anteriormente, verificamos como efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com radicais. Agora veremos como efetuar uma potência com radicais. Acompanhe o exemplo. Então, eu tenho aí raiz quinta de 2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma radiciação elevado a uma potência, certo? Então, como é que a gente deveria proceder? Isso quer dizer que ele está multiplicando a raiz quinta de 2 por ela mesmo 4 vezes. Então, eu tenho raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2. Quando a gente estudou lá as propriedades da radiciação, a gente viu que se eu tenho o mesmo índice, uma multiplicação de raízes de mesmo índice, é só eu multiplicar os radicandos. Então, foi o que eu fiz aí. Então, ele pegou a raiz quinta e multiplicou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 elevado a quarta. Certo? Então, isso quer dizer que o expoente que está fora da raiz, na verdade, ele está elevando o radicando, que é o que está dentro da raiz, à quarta potência. Certo? A mesma coisa a gente vê no exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Isso quer dizer que eu estou multiplicando raiz de 5 por ele mesmo 3 vezes. Então, é raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, que é igual a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. E aí temos outros exemplos. Agora, para entender o procedimento da radiciação com radicais, compare as expressões. Então, quando eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz eu tenho uma outra raiz, isso quer dizer que eu devo proceder da seguinte maneira. Primeiro eu vou calcular quem é a raiz cúbica de 729. Quando eu calculei a raiz cúbica de 729, eu encontrei como resultado o número 9. Só que o número 9 está dentro de uma outra raiz, que é a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É igual a 3. Então, a gente pode observar que, na verdade, eu poderia ter feito o cálculo multiplicando os índices das raízes. Então, se eu multiplicasse logo 2 vezes 3, é igual a 6. Então, se eu pegasse a raiz sexta de 729, seria igual a 3. Deu o mesmo resultado, certo? Então, como as duas expressões são igual a 3, então raiz quadrada da raiz cúbica de 729 é igual a raiz sexta de 729, que é igual a 3. Então, vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho uma raiz cúbica da raiz quadrada de 2, isso quer dizer que ele quer a raiz sexta de 2, porque eu peguei os índices 3 e 2 e multipliquei. 3 vezes 2, 6. Ok? Temos outros exemplos aí mais embaixo no nosso livro. E vamos
continuando aqui, vamos para os nossos exercícios. Então, o primeiro exercício aí, calcule as potências. Se ele quer que calcule as potências, ele quer que você diga um valor numérico, certo? Então, se eu tenho aí, na letra C, ele tem a raiz quadrada de 3/4 elevado ao cubo. Então, 3/4 elevado ao cubo, eu vou fazer o seguinte, é a mesma coisa de raiz quadrada de 3/4 vezes a raiz quadrada de 3/4, 3 vezes. Isso quer dizer que eu posso pegar uma única raiz e multiplicar os radicanos. 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Multiplico os numeradores, 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 27. E depois multiplico os denominadores, 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Então, raiz quadrada de 27 eu não tenho uma raiz quadrada exata, então eu vou deixar ele em forma de raiz mesmo. Só que se eu fatorar o número 27, eu vou encontrar que é 3 ao cubo. Como é 3 ao cubo, eu consigo tirar 3 ao quadrado da raiz, corto o quadrado da potência com a raiz quadrada. Então, vai ficar o número 3 na frente e um 3 fica dentro, porque eu não vou conseguir tirar o 3 elevado a 1. Então, fica 3 raiz de 3. E quando eu fazer a operação de raiz de 64, eu vou encontrar que é igual a 8. Certo? Letra D. Como vocês têm muita dificuldade com essas letras, né? Só que não tem nada demais aí. Ele só me disse que A tem que ser maior ou igual a menos 1/2. Por que A tem que ser maior ou igual a menos 1/2? Se eu substituir o valor de A por um número menor do que 1/2, isso vai ocorrer que meu radicando vai ficar menor do que 0. Então, vai ficar um valor negativo. Se ficar um valor negativo, eu não consigo extrair uma raiz quadrada, como a gente já viu na sala. Se o expoente o índice for um número par, não existe um radicando ímpar que eu encontre nos números reais. Aí já é um outro assunto que a gente só vai ver mais para frente, que seriam os números imaginários. Mas para agora, para a gente só quer os números reais. Então, se eu tiver um índice na raiz par, eu não posso ter dentro da raiz, que é o radicando, um número negativo. Certo? Então, eu tenho aí, 3 elevado ao quadrado, porque eu tenho que elevar tudo que está dentro do parêntese ao quadrado. Tanto o 3 que está fora da raiz eu elevo ao quadrado, quanto a raiz também eu vou elevar ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado é igual a 9, e 2a mais 1, eu vou cortar o quadrado com a raiz quadrada. Então, vai só sobrar 2a mais 1. Multiplicando o 9, que está fora dos parênteses, vezes 2a, eu encontro 18a. E o 9 multiplicando por 1 é igual a 9. Então, eu vou encontrar o resultado 18a mais 9. Sendo que o a tem que ser maior ou igual a menos 1/2. Para que dentro da minha raiz não fique um número negativo.
Vamos para outros conceitos. Racionalização de denominadores. Essa parte do assunto aí é bem simples, não é algo complicado não, mas precisa ter um pouco de atenção, certo? Algumas frações apresentam no denominador uma raiz não exata, ou seja, um número irracional. A partir de uma dessas frações, podemos obter outra fração equivalente que tenha como denominador um número racional. O procedimento usado para isso é chamado de racionalização do denominador. A racionalização do denominador de uma fração é justificada pela dificuldade de ter como divisor um número com infinitas casas decimais, que não se repetem. Por exemplo, para calcular 1 sobre raiz de 2, sabendo que a raiz de 2 é igual a 1,4142135,6, e aí tem reticências, porque é uma dízima não periódica. Então, esse número aí não é infinito, não acaba. Então, para eu fazer essa divisão aí de 1 por esse número, fica uma coisa muito vaga. Então, o que é que faz? Racionaliza o denominador. Para eu fazer a racionalização do denominador, eu nada mais, nada menos tenho que fazer que multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador pela raiz que está no denominador. Então, analisando a racionalização dos denominadores de alguns números nas situações a seguir, então eu tenho aí a situação 1. Vamos racionalizar o denominador de 2 sobre 3 raiz de 8. Então, eu vou pegar o denominador, o que é que está no denominador, a raiz que está no denominador, raiz de 8. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador, que é 2, por raiz de 8, quanto 3 raiz de 8, vou multiplicar também por raiz de 8. Está em azul aí a multiplicação pelo denominador raiz de 8, tanto o numerador quanto o denominador. O que é que eu vou obter? 2 raiz de 8 sobre 3 vezes 8. Na verdade, ali, eu vou ficar com 2 raiz de 8 sobre 24. 2 e 24 dá para eu simplificar. Então, eu vou dividir por 2, vai ficar 1. Então, vai ficar só raiz de 8. E 24 dividido por 2 fica igual a 12. Certo? E aí temos outros exemplos. Ok? Vamos para o exercício, que é a parte importante. É tentar entender o que é que a explicação do livro está nos mostrando. Então, a primeira questão é racionalize o denominador dos números a seguir. Então, eu tenho aí 3 sobre 2 raiz de 5. Então, eu vou precisar multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 5. Que é o que eu fiz aí, ó. Então, eu vou pegar 3 e multiplicar por raiz de 5. E o 2 raiz de 5 multiplico por raiz de 5. Isso quer me dizer que eu vou ficar com 3 raiz de 5 dividido por 2 raiz de 25. Raiz de 25 eu sei quem é, que é 5, né? Então, eu vou ficar com 3 raiz de 5 e sobre 2 vezes 5, que é igual a 3 raiz de 5 sobre 10. Letra B. Raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Aí eu vou obter, lembrando que eu vou multiplicar tanto raiz de 5
por raiz de 3, como menos raiz de 3 por raiz de 3 também, que é no numerador. Então, raiz de 5 vezes a raiz de 3 é raiz de 15. E menos raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a menos raiz de 9. E raiz de 3 no denominador vezes a raiz de 3 é raiz de 9. Isso quer dizer que eu tenho raiz de 15 menos 3, porque a raiz de 9 é 3. E no denominador 3 também, porque a raiz de 9 também é 3. Potências com expoentes fracionários. Quando eu vou trabalhar com potências com expoentes fracionários, também não é bicho de 7 cabeças. O expoente de uma potência pode ser um número em forma de fração. Veja o exemplo a seguir. Então, se eu tenho 5 elevado a 1 meio, isso quer dizer que é a mesma coisa de eu ter raiz quadrada de 5 elevado a 1 meio elevado ao quadrado. Isso quer dizer que eu vou ter uma soma de 1 meio mais 1 meio, que é igual a 1. Então, isso quer dizer que eu tenho que resultar em raiz quadrada de 5. Então, observe que quando eu estou trabalhando com expoente fracionário, o numerador da minha fração vai ser o expoente do número que está sendo elevado à fração. Então, se eu tenho aí no exemplo 5, então o expoente que vai junto com o número 5 é o número 1, porque é o numerador. E o número 2, que é o denominador, vai ser o índice da minha raiz. Então, é só eu colocar o índice, vai ser o número que está no denominador, e o expoente, o número que está no numerador da fração. Eu tenho um exemplo aí, 2 elevado a 5 sobre 3. Isso vai ser igual a quem? O numerador é o número do meu expoente, então vai ficar 2 elevado à quinta, e o 3 vai ser o número que está dentro do meu índice, da raiz. Então vai ser a raiz cúbica de 2 elevado à quinta. Aí outro exemplo, 1/8 elevado a 2/3. O 2 vai ser o meu expoente e o 3 vai ser o meu índice da raiz. Certo? Sempre assim, o numerador é o expoente e o denominador é o índice da minha fração. Ok? Vamos para o exercício. Expresse cada potência na forma de radical. Então, eu tenho aí, peguei o exemplo da letra C. Eu quero que você expresse cada potência na forma de radical. Então, o que é que isso quer dizer? Que o numerador, que é o número 2, vai ser o expoente. Então, vai ficar 7 elevado ao quadrado. E o 3 vai ser o índice da raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Sempre assim. Número decimal. O número 0,5 também posso expressar em forma de fração, que ficaria 5 décimos. 5 décimos simplificando é igual a 1 meio. Então, vai ser 4,5 elevado a 1 meio.
Como a gente já viu, o 1 vai ser o expoente e o número 2 vai ser o meu índice. Então, vai ficar raiz quadrada de 4,5. Certo? Número 2. Exercício 2. Calcule a letra D. 125 sobre 343 elevado a 1/3. Então, isso quer dizer que eu tenho aí o 3 vai ser o meu índice, que é o denominador, e o número 1 é o expoente. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 125 sobre 343. Se eu tirar a raiz cúbica de 125, eu vou encontrar o número 5, e a raiz cúbica de 343 é igual a 7. Certo? E assim terminamos mais uma videoaula e espero que vocês consigam fazer os exercícios. Mas qualquer dúvida, vocês já sabem, né? De cor salteado, ó. Dúvidas, acessar o portal, mandar lá a mensagem no portal para todo mundo vir da sala. O e-mail tá aí, WhatsApp, Instagram, ok? Finalizamos assim o nosso módulo. Façam os exercícios. Qualquer dúvida pode mandar. Eu já providenciei um quadro branco, piloto, para poder tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, mais uma vez, ó, obrigado, beijo, se cuidem, viu? Tchau, tchau.